Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero e acredito que sim. Amados, gostaria de trazer uma rápida meditação para vocês neste momento. Meditação que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de alguém é vencido, do tal faz também servo. O que essa mensagem, esse versículo, ele quer nos dizer? Primeiramente, Pedro está aqui advertindo a nós, através dessa mensagem, a respeito dos falsos mestres e enganadores. E neste contexto aqui, ele está dizendo que estes próprios, eles prometem através de ensinos, prometem através de doutrinas, uma liberdade. Uma liberdade que parece realmente, não só nos tempos antigos, mas também atualmente, uma liberdade verdadeira. No entanto, ele nos lembra aqui que eles mesmos, eles são servos da corrupção. Ele diz o seguinte, até mesmo em algumas traduções, como você pode aqui, outra aqui um pouco mais simples para você entender, ele diz que eles prometem liberdade às pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, corrupção, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. E é justamente sobre isso que eu queria te falar. É claro que Pedro, ele está falando aqui dos falsos profetas que prometem uma coisa que não podem cumprir, até mesmo porque eles próprios são escravos dessas coisas. No entanto, esse texto nos faz pensar. Ele nos faz lembrar que nós somos escravos, né? O texto está falando primordialmente a respeito dos falsos profetas, porém, está falando de seres humanos. E esses seres humanos, assim como nós, eles são escravos de tudo quanto os domina. Ou seja, precisamos nos lembrar que o Senhor nos fez completamente autossuficientes para que possamos governar acerca daquilo que Ele colocou sobre nossas vidas. E eu estive meditando essa passagem hoje, pensando a respeito disso, por quê? Muitas das vezes passamos por situações na nossa vida na qual começamos a permitir que coisas que nós deveríamos governar passe a nos governar, passe a levar o nosso tempo, passe a levar o nosso dinheiro, passe a levar a nossa moral, passe a levar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus cativa. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Muitas das vezes nós não só ouvimos pessoas que prometem coisas mentirosas, liberdades mentirosas e falsas, mas também nós podemos também ser essas pessoas em determinado momento. Porque todo aquele que se deixa dominar por algo que ele mesmo devia dominar, que ele mesmo tem o poder dado por Deus para dominar, este próprio é escravo desta coisa. Então eu quero te dar um exemplo neste momento. Nós, como sendo cristãos, como sendo conhecedores da palavra, necessitamos entender que somos filhos de Deus, somos filhos de um Deus que é dono de tudo, que Ele é soberano sobre todos. No entanto, que desde o Éden, desde o Gênesis, Ele depositou no ser humano a capacidade de governar sobre tudo o que está neste mundo. Ou seja, desde o Éden, desde o primeiro momento da criação, o Senhor, Ele fez as árvores, Ele fez o fruto. Hoje, Ele permite que tenhamos tantas coisas, moradias, avanço da tecnologia. Ele fez tudo isso, permitiu que tudo isso fosse gerado para o homem, e não o homem para isso. Ou seja, o celular, a rede social, as coisas boas dessa terra, elas não foram feitas para me dominar, pelo contrário, nem para dominar você, mas foram feitas para que fossem dominadas, administradas e geridas por nós. Isso até se assemelha ao exemplo da mordomia cristã. Tudo é de Deus, é verdade. Tudo que eu possuo, um notebook, um celular, tudo isso, quem me presenteou, quem me abençoou foi Deus. Porém, estando em minha posse, significa que o Senhor confiou que eu faria bom proveito e bom uso disso.
Agora, imagine que eu não consigo mais medir o tempo que eu fico no celular. Imagine que eu não consigo mais medir o tempo que eu fico numa rede social. Eu tenho 2 minutos para ler a Bíblia, eu tenho 2 horas para ficar no celular, e isso de certa forma não é uma acusação, pelo contrário. Todos nós, em determinado momento da vida, nos deixamos influenciar por algo. Agora, tem pessoas que passam por sérias crises de depressão e ansiedade. E longe de mim, não estou dizendo que isso é bobagem, pelo contrário, é sério e merece ser dado uma atenção a isso. No entanto, até sobre isso, o Senhor deseja nos colocar como governantes. Até isso, o Senhor deseja que na nossa vida tenha estabilidade. Sabemos que o ser humano, por ser carne, ele está fadado a passar por momentos de luta, medo, até mesmo ansiedades, assim como o profeta Elias, que lutou ali, ele profetizou contra vários profetas de Baal, profetizando de Aserá, mas na realidade, quando uma mulher o afrontou, ele começa a pedir pela sua morte. Ou seja, vemos que até mesmo profetas biblicamente conhecidos, profetas ali com um ministério tão lindo, tão forte, passaram por um momento de fraqueza. Então não aqui estou dizendo para você que você não passará, porém estou dizendo que se você retornar a sua cabeça, a sua mentalidade para a palavra de Deus e se lembrar que Ele é dono de tudo, os momentos bons, Ele é dono sobre os momentos maus, até mesmo sobre a provação que nós passamos, até mesmo sobre as dificuldades que nós passamos, Deus ele é soberano. Se nós nos lembrarmos disso, eu tenho certeza que passaremos a voltar a governar as nossas vidas. Nós não seremos mais influenciados pela nossa carne. Nós não seremos mais influenciados pelos nossos desejos. Nós não teremos mais problemas chulos no nosso casamento, na nossa vida financeira. Gabriel, mas o que tem a ver isso? O Senhor te entregou uma esposa, ou um esposo, um namorado ou uma namorada para você zelar por ele, não para que ele venha te dominar. Pelo contrário, quem é o Senhor da sua vida? O seu cônjuge? Sua esposa? Seu esposo? Ou o próprio Deus que lhe deu isto? Deus ele deve ser o centro de tudo em nossas vidas e na nossa caminhada cristã. Entenda, Deus muitas das vezes abençoa pessoas materialmente, financeiramente, porém a pessoa não consegue gerir o dinheiro e quando vai ver está até mesmo culpando a Deus pelo seu fracasso financeiro, mas na realidade somos nós que não temos disciplina, gastamos com coisas que não precisávamos, gastamos em demasiadas coisas assim que não teria proveito para nós. Então nós precisamos entender, assim como o dia, Deus instituiu o sol para governar, assim como a noite, Deus instituiu a lua para governar, esses 2 astros estão sob comando de Deus. Ou seja, o sol não brilha se Deus não mandar. A lua não vai clarear a noite se Deus não permitir. Então entenda, se nós colocarmos, assim como diz em Provérbios, se nós apresentarmos nossos planos para Deus, se nós realmente depositarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, como governante, como rei das nossas vidas, e abaixo dele, nós nos submetemos a governarmos com cuidado, com cautela, com respeito, com humildade, com fé, com oração, tudo aquilo que ele nos entregou, então seremos felizes. E aí passaremos a não só sermos enganados por falsos profetas, não. Nós seremos o quê? Sábios na presença do Senhor. Mas nós passaremos também ao quê? Viver de forma sábia na presença do Deus Altíssimo. Ou seja, nada mais voltará nos controlar. Pelo contrário, nós é que iremos controlar tudo aquilo pelo qual o Senhor nos deixou responsáveis. Amém? Um exemplo rápido, para finalizarmos aqui, não quero me estender. Não vou aqui entrar no mérito se é certo ou errado, mas quero falar aqui, por exemplo, do dízimo.
Muitas das vezes, pessoas que depositam suas primícias no altar do Senhor dizem: Gabriel, não adianta eu ser fiel, eu sou fiel a Deus, só que o Senhor não é fiel a mim. Eu sou fiel a Deus, mas o Senhor não tem depositado mantimentos sobre a minha casa. E na realidade, meus queridos, eu quero lhes apresentar uma triste realidade que eu vejo muito. Pessoas que são fiéis a Deus, e Deus ele é fiel a essas pessoas, só que as pessoas recebendo o recurso que Deus deposita em suas mãos, elas não sabem gerir. Ou pessoas que são fiéis a Deus em um ponto e não são fiéis a outros pontos. Pessoas que são fiéis no dízimo, mas são completamente infiéis em outras questões da vida para com Deus, questões morais. Entenda, precisamos ser cristãos completos e fiéis na presença do Senhor, para que Ele venha não só manifestar o desejo, mas que Ele venha de fato nos abençoar em todos os nossos caminhos. Amém? Então que você fique com essa palavra neste momento. Não seja escravo daquilo que você pode controlar, mas controle tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a sua mão, sobre a sua proteção e sobre a sua gestão. Amém? Que o Senhor abençoe, a abençoe em nome do Senhor Jesus.